Olá, sejam bem-vindos. Nós vamos falar aqui rapidamente sobre o exemplo de acionamento de funções no Scilab. Então a gente tem um problema, o problema é um pouco diferente do que a gente viu em aula, com valores um pouco diferentes, mas é basicamente o mesmo, tá? A gente tem uma taxa de reação, que é função de constantes, K1, Kzão e Ca. Essa taxa é definida por R. Essas constantes, K1 é uma constante de Arrhenius, que depende da temperatura, o Kzão é uma constante também que depende da temperatura, uma constante de absorção, e deseja-se calcular a derivada da taxa em relação à temperatura para a temperatura de 310 e para a concentração de 0,4. As unidades ali eu não vou descrever, como se fosse a temperatura em Kelvin, a concentração em mol por litro. Enfim, mas não vou descrever as unidades não, é só problema matemático que a gente está interessado. Aqui a gente tem um código que faz isso, então se vocês observarem, né, existe ali duas funções, uma é a derivada central, que recebe x0, dx e func, e uma é a função taxa, que recebe a temperatura. Então, e a gente tem o que está ali na memória global, que vai ser a temperatura, o dt, drdt e drdt do Scilab, certo? Ok, então a gente vai ter ali, só para contextualizar, a memória global, a memória local quando a função dr central for acionada, e memória local quando a função taxa for acionada, beleza? Essas variáveis são diferentes. A temperatura que está na memória global é diferente da temperatura que está em uma memória local quando a função taxa é acionada, por exemplo, certo? Então são em locais diferentes das memórias do computador. Ok, então vamos lá, linha a linha, entender mais ou menos como que a coisa funciona. A gente tem ali o código, a gente tem a nossa memória global. Ele vai lendo, o Scilab é o interpretador, vai lendo linha a linha. Então, primeiro ele lê todas as linhas ali da função der central, ele lê a função e guarda o procedimento. Essa função é conhecida pelo nome dela, que é der central, certo? Isso é um procedimento. Ele vai armazenar na memória global dele. E daí, depois ele vai encontrar a função taxa, que tem um argumento de entrada que é a temperatura. Ele lê linha a linha também e guarda aquele procedimento da função taxa, né? Então guarda todo aquele procedimento, aquilo é conhecido, aquela função vai ser conhecida pelo seu nome, que é a taxa. Depois ele vai, na sequência, ler a linha da temperatura de T igual a 310. Ele abre um espaço na memória global e guarda essa temperatura de 310. Certo? Depois ele lê a temperatura dt igual a 1,10 a menos 3, abre um espaço na memória global e guarda ali dt 1,10 a menos 3. E aí ele encontra essa linha aqui, drdt igual a dr central de t, dt e taxa. Observe. Então ele abre um espaço na memória global, só que aquilo é um procedimento, é chamada dr central. E a temperatura é 310, o dt é 1,10 a menos 3 e a taxa ali é o nome daquela função que foi definida acima. Então ele vai executar esse procedimento e vai retornar o valor para esse DRDT. Certo? Então aí ele aciona o procedimento. Bom, então ele aciona o procedimento, lembrando ali que a temperatura nesse momento é 310, o dt é 1,10 a menos 3 e o nome da função que ele está passando ali é taxa. Então, olhando ali a função der central, ele tem esses três argumentos de entrada, x, x0 e func. Então, ele recebe esses valores. O x0 recebe 310, o dx 1,10 a menos 3 e o func recebe taxa. Beleza? E aí ele vai executar aquela função der central. Lembrando que isso está numa memória local, um outro lugar de memória do computador. Na linha de baixo, ele encontra func de f, ou seja, função perturbada para frente, igual a func de x0 mais dx. Ou seja, func é a taxa, x0 é 310 e dx é 1,10 a menos 3. Então ele vai acionar a função taxa, dando uma entrada de 310,001. Okay? E, e o resultado ali ele vai guardar na variável ff, que ele vai esperar o resultado. Bom, então como isso vai acontecer? Como ele tem que acionar essa função taxa, ele abre uma outra memória, beleza? Uma memória local, para que execute essa função taxa e a entrada ali é 310,001, beleza? Que foi o que a função der central mandou para taxa. Bom, então ele vai executando a função taxa ali na sequência, o CA é 0,4, ele abre o espaço nessa memória local, CA igual a 0,4, ele encontra K1 igual a uma conta da temperatura, faz essa conta e armazena em K1, Kzão faz uma conta, também função de temperatura, faz essa conta e armazena em Kzão, e aí
ele calcula essa variável R. R igual a K1 vezes CA sobre ali aquela continha. E ele calcula essa variável R. Bom, note que essa variável R é a saída da função taxa, né? Era o que exatamente a função da R central estava esperando, essa saída, para poder armazenar na função FF. Então ele pega esse valor e transfere para a função der central, lá para a memória da função der central, para a variável FF, que era quem estava esperando essa execução desse procedimento. Okay? Bom, então na sequência, o que ele faz é ele apaga a memória local dessa função taxa, porque toda essa função taxa já foi executada, já transferiu o que ele precisava, e essa memória local dessa função taxa é destruída. Bom, então nós passamos a ter ali, voltando, a DER central ainda está sendo executada, essa memória local dela ainda existe, e agora tem essa variável FF conhecida. O que ele vai fazer agora? Ele vai, dando sequência, ele aciona a linha de baixo, ft igual a func de x0 menos dx. Né? Então, x0 310 menos dx 110 menos 3 vai dar 309,999. Então, para acionamento da função taxa. Então, ele vai abrir aqui um espaço na memória local para uma variável ft e vai esperar a execução da função taxa com a entrada de 309,999. Ok, então, ou seja, ele acionou ali, né, a função func, a taxa, usando x0 menos dx, então 310 menos 10 menos 3 vai dar 309,999, então, ou seja, ele aciona a função taxa, e vai ter a função taxa ali, com a entrada de 309,999, certo? Bom, então ele abre com isso uma memória local para executar essa função taxa, uma nova memória local, com a primeira entrada ali de temperatura 309,999. Bom, na sequência ele vai executando as linhas da função taxa, CA igual a 0,4, ele armazena um espaço na memória lá para uma variável CA igual a 0,4. Ele encontra a linha de baixo que é a K1, K1 igual a uma conta ali, dependendo da temperatura, ele faz a conta, dá aquele valor e ele armazena. O casão ele faz a mesma coisa, ele faz a conta dependendo da temperatura, armazena na variável casão e ele calcula a variável R, com os valores de CA, K1 e K ali envolvidos. Bom, essa variável R, né, ele calcula. Essa variável R é a variável de saída da função taxa, então era a variável que o ft ali da derivada central estava esperando. Ela acionou, né, para que executasse e cuspisse essa saída. Então ele vai pegar esse valor e vai transferir para a variável ft lá da derivada central, certo? Bom, na sequência ele apaga a memória local da variável da taxa ali, porque ele já fez todos os cálculos, ele não precisa mais dela. Apagou. Bom, então ele ainda está com a memória da variável local der central ativa, né? Ela está sendo executada. Então ele já tem os valores de ft e ff, agora ele vai calcular o df ali na sequência. Ele calcula o df, abre um espaço na memória local, armazena esse valor. Bom, esse df é a variável de saída, certo? É a variável de saída da função der central. Era quem a DRDT estava esperando, né? Afinal de contas, foi quem ela executou. Então, essa variável será transferida para o DRDT, e o DRDT, na memória global, vai passar a armazenar esse valor. Bom, e aí na sequência o que vai acontecer é que a memória, a função der central foi executada toda, beleza? Ela era uma execução de função, a memória local dela será apagada, ela vai deixar de existir, ok? E aí você só fica com a memória global. Então no final nós temos aqui esse resultado com o valor, o cálculo do DRDT, acionando uma função que depois lá dentro daquela função acionou outra função. Bom, apenas para completar, tinha ali um cálculo da derivada numérica pelo Scilab, que é uma função do Scilab, né? Então ele executa essa última linha aqui, e essa última linha está chamando uma função interna do Scilab, que é um num derivativo, que recebe taxa e temperatura, e aí ele vai armazenar, né, na variável drdt Scilab esse valor aí do cálculo da num derivativo com o Scilab. Coincidentemente, nas casas consideradas, esses valores coincidem para as funções que a gente calculou e porque o Scilab calculou. Elas poderiam ter uma discrepância em últimas casas, mas aí até as casas consideradas elas bateram exatamente, ok? Bom, é isso. Abraço. Ok, é isso. Obrigado.